Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para darmos continuidade ao estudo, Conhecendo o plano de Deus para não sermos enganados. Uma série de mensagens que a gente está falando com o objetivo de ajudar os irmãos a não cair no engano que o mundo tem sofrido por causa da falta de conhecimento da palavra do Senhor. Tá certo, meus irmãos? E nós sabemos que a Bíblia diz que Deus, ele revela o plano dele através do Espírito Santo aos humildes, aos simples. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela dá a luz e dá entendimento aos simples, né, meus irmãos? Então, nós sabemos que é através do Espírito Santo que a gente compreende essas coisas maravilhosas, né? E a gente está falando, no vídeo passado nós falamos sobre os 7 juízos, né? O juízo, né? A doutrina do juízo, né? E hoje nós vamos continuar. Hoje nós queremos fazer um resumo das 8 doutrinas escatológicas, né? As 8 doutrinas, existe um conjunto de 8 doutrinas revelada na Bíblia que trata das coisas futuras, que é a chamada escatologia bíblica, né? As coisas futuras. E trataremos aqui então dessas 8 doutrinas escatológicas, né? Que a palavra de Deus nos revela. A primeira delas é a doutrina dos juízos, né? Que a gente deu um resumo na parte 3, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar lá e ver novamente, né? É a doutrina dos juízos, né? A segunda é a doutrina da morte e o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Então a Bíblia fala a morte, sobre a morte. Tem a doutrina na Bíblia que mostra o que é a morte. A gente vai ver o que é a morte, né? O estado, e um estado que a pessoa fica entre a morte e a ressurreição, né? Todos hão de ressuscitar. Então, tem um estado intermediário, tanto para o justo como para o injusto. E a Bíblia mostra esse lugar, e a gente vai ver isso nas próximas palavras que a gente vai estar falando aqui, tá certo? Então, essa é a segunda doutrina. A terceira doutrina é a doutrina das ressurreições. A Bíblia fala que há 2 ressurreições. A ressurreição dos justos, né? E a ressurreição dos injustos, que tem um intervalo de 1000 anos entre uma e outra. Então a gente vai ver tudo isso na Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Tanto os justos vão ressuscitar, como os injustos também, aquelas pessoas que não quiserem saber de Deus, mesmo assim elas vão de ressuscitar. Diz a Bíblia, e cada uma delas, quando morre, fica aguardando esse dia desse chamamento, para prestarem conta de tudo que fizeram através do seu corpo aqui na terra. E a quarta doutrina é a doutrina das 7 dispensações e das 8 alianças bíblicas entre Deus e os seres humanos. Então a Bíblia fala sobre essas 7 dispensações e 8 alianças bíblicas que Deus fez, que Deus realizou, que Deus fez, que está na Bíblia revelado com os seres humanos, né? E nesse conjunto de doutrina das dispensações e das alianças, a gente estuda na Bíblia sobre as eras bíblicas, os tempos bíblicos e os dias bíblicos, né? Que está tudo revelado também, que a gente vai ver no decorrer dessas mensagens. A quinta doutrina é a doutrina da vinda de Jesus. Essa é a doutrina principal das doutrinas escatológicas, entendeu? A doutrina da vinda de Jesus, ela é a principal doutrina das doutrinas escatológicas. Por quê? Porque ela abrange o arrebatamento da igreja, o juízo dos justos, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a volta de Jesus em glória e o julgamento das nações. Tudo isso é abrangido na doutrina da vinda de Jesus. E a sexta doutrina é a doutrina do milênio, né? O reinado de Cristo por 1000 anos sobre a terra. 1000 anos de paz, que a Bíblia fala sobre esta terra, né? Quando Satanás será preso, que fala aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 1 e 2, diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo
e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, quando Satanás será amarrado por 1000 anos, né, vai iniciar o grande milênio do Senhor Jesus aqui na terra, que é no final da grande tribulação que vai acontecer isso. Vai se iniciar os 1000 anos de paz através do reinado de justiça do Senhor Jesus Cristo. E a sétima doutrina é a doutrina da revolta de Satanás, que após os 1000 anos de paz, né, do reinado de Cristo sobre a terra, Satanás será solto por um pouco de tempo, diz a Bíblia, para tentar os que nasceram no período do milênio, que nunca conheceram tentação, que não conheceram as forças do mal. Então Satanás vai ser solto. Diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7, diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então Satanás vai conseguir fazer uma grande revolta, ainda vai ser por pouco tempo. Depois diz a Bíblia que o diabo que os enganava, no versículo 10, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui vai ser o final, a prisão final de Satanás, né, junto com todos aqueles que seguiram as suas estratégias malignas, né? Então essa é a sétima doutrina, que é a doutrina da revolta de Satanás. A oitava doutrina, né, escatológica, é a doutrina do eterno e perfeito estado, onde céu e terra serão a mesma coisa. Isso trata nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, nós vamos ver que ali a consumação do plano de Deus. Quando será consumado todo o mal, a terra vai ser purificada e a Bíblia diz que o céu e terra serão a mesma coisa. Entendeu, meus irmãos? Então aqui nós vemos esse resumo das 8 doutrinas escatológicas reveladas na palavra de Deus, né? E nós sabemos que isso, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz que o Espírito nos revela, que Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então é através do Espírito Santo que nós entendemos esses conjuntos de doutrina revelados na Bíblia, e tem todo um estudo sobre isso. Isso aqui é apenas uma pincelada para a gente poder para a gente poder estar localizado nas próximas mensagens que a gente vai falar, que a gente vai estar abordando cada uma dessas coisas aqui com mais detalhe, tá certo? Então, Jesus, ele disse lá no capítulo 16 do livro de João, versículo 13, ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito de Deus, ele prepara nós para as coisas futuras, as coisas que hão de acontecer. E nunca podemos esquecer, meus irmãos, que é através do Espírito de Deus que a gente compreende isso. Nunca é demais a gente citar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, uma revelação espiritual, à medida que a gente se entrega para Deus com humildade, você vai entendendo, vai abrindo o entendimento e você vai entendendo como é maravilhoso. Então, aqui está esse resumo do plano de Deus, né? E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 10, para a gente não selar, diz assim: não seles as profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Então o tempo está próximo dessas coisas todas acontecer. Nós vemos o desfecho de tudo isso, né? E quando Jesus estava falando sobre a grande tribulação, sobre as coisas futuras que iriam acontecer, no capítulo 24 do livro de Mateus, no versículo 35, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo vai ter o seu fiel cumprimento. Que o homem creia, que não creia. E às vezes tem pessoa que fala assim: eu não creio na Bíblia. Gente, mas isso não vai anular o plano de Deus, não anula, porque alguém não crê,
porque alguém duvida, porque alguém, sei lá, critica, isso não vai mudar em nada, vai acontecer do mesmo jeito, tá certo, irmãos? Então a melhor coisa é a gente acreditar e a gente se entregar de coração ao Senhor, para que Deus venha contar com a gente. E Deus conta conosco nesses tempos de preparação, para a gente ajudar as pessoas, pessoas que estão com dúvida, pessoas que estão confusas no meio de tanto disse-me-disse, de tanta controvérsias, né? A Bíblia é um livro que revela a verdade. A pessoa que crê na palavra de Deus, ela não tem, ela está tranquila, porque ela sabe que tem um trajeto que está sendo percorrido dia após dia, porque diz a Bíblia que Deus vela pela palavra dele para cumprir. Sabe o que é velar? É estar atento. Jesus falou que nem sequer nem um tio da palavra de Deus vai sair, nem uma vírgula vai sair fora. Tudo tem o seu fiel cumprimento. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. E a gente vai continuar no próximo, a próxima participação. Talvez a gente fale do estado intermediário entre a morte e a ressurreição, né? Sobre as pessoas que morrem. A gente vai estar falando, talvez no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Curte aí, tá bom? Esse vídeo, porque se você curtir, o próximo já vai direto para você, tá certo? Aí vai estar sempre, quando eu lançar um novo vídeo, você vai estar sempre participando ali, tá certo? Um abração, tamo junto, estamos felizes, estamos alegres. Deus é conosco. Eu quero falar para os irmãos, para todos vocês que estão participando, não temas a nada, irmãos. A Bíblia não diz para nós temer. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz 365 e 6 vezes, né? Uma para cada dia do ano. Para nós não temer, não temas a nada, porque Deus está no controle de tudo e é só vitória em nome de Jesus. Alegre o seu coração, Deus é contigo, um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.